Fala pessoal, tudo jóia? Nessa aula nós faremos a resolução desse exercício da FUVEST. Em especial, quero dedicar aqui ao meu amigo, meu ex-aluno Abner Lima, que me mandou esse exercício aqui para que eu faça a correção. Obrigado, meu querido. Sucesso, viu? Então vamos lá, meus amigos. A questão diz: o esquema abaixo apresenta de maneira simplificada processos possíveis para a obtenção de importantes substâncias a partir de gás natural e ar atmosférico. Então veja, o gás natural e o ar atmosférico são princípios, né? São reações, aqui são substâncias principais para a reação se processar aqui. A questão traz os dados das temperaturas de ebulição em Kelvin a uma atmosfera de pressão dos gases participantes do processo, H2, N2, O2 e NH3. Considere as afirmações. Na etapa A separação dos gases pode ser efetuada borbulhando-se a mistura gasosa numa solução aquosa alcalina. Na etapa B, N2 e O2 podem ser separados pela liquefação do ar, seguida de destilação fracionada. Afirmação 3. A amônia formada na etapa C pode ser removida da mistura gasosa por resfriamento. Está correto o que se afirma. Então é para a gente marcar aí as alternativas, as afirmações verdadeiras, tá? Então vamos lá. A etapa A, a primeira informação aqui é a respeito da etapa A. Diz que a separação dos gases pode ser efetuada borbulhando-se a mistura gasosa numa solução aquosa alcalina. Vamos ver. Então, o que nós temos aqui na etapa A, né? Nós temos o CO2 e o H2. Nós precisamos lembrar que o CO2, ele é um óxido ácido, ok? Então, por ele ser um óxido ácido, quando ele está presente na presença de uma base, ele vai formar um sal, né? Um exemplo de uma base que pode ser usada é o hidróxido de sódio, né? A soda cáustica. Quando o óxido de cálcio está na presença de base, ele vai formar um sal solúvel em água, né? O sistema está catalisado aqui na presença de água também, então o sal formado será um sal solúvel em água. O que nós teremos então? O CO2, ele está solúvel agora em água e nós conseguimos então fazer a separação do H2. Vejamos que a afirmação 1, ela é uma afirmação verdadeira, porque na etapa A, a separação dos gases pode ser efetuada borbulhando uma mistura gasosa numa solução aquosa alcalina. Sim, o CO2 sai do estado gasoso e vai para o estado solúvel em água, né, no estado iônico, e o hidrogênio, portanto, pode ser separado aí no processo. Então, a afirmativa 1 está certa. Na etapa B, N2 e O2 podem ser separados pela liquefação do ar, seguida de destilação fracionada. Vamos lá, então, na etapa B. Na etapa B, nós temos N2 e O2. Se nós observarmos as temperaturas aqui de ebulição, lembrando que ebulição é passagem do estado líquido para o estado de vapor, né? Então, se a gente pensar na temperatura aqui de ebulição dos gases, nós vamos observar que o nitrogênio tem uma temperatura em Kelvin de 77 graus e o O2 uma temperatura de 90 graus. Então, a temperatura do O2 é maior. Vamos observar o que a questão está dizendo. Podem ser separados liquefazendo o ar, pela liquefação do ar seguida de destilação fracionada. Quando eu vou diminuir aqui a temperatura, né? Quem que vai liquefazer primeiro? Como o N2 tem uma temperatura de ebulição menor, né? Ele então entra em ebulição primeiro e separa no topo da coluna de destilação. Então, a afirmativa 2 também está correta. Na etapa B, N2 e O2 podem ser separados pela liquefação do ar, seguida de destilação fracionada. Como o N2 tem uma temperatura de ebulição menor, ele sai primeiro
Então a gente consegue separar ele na coluna de destilação, tendo em vista o O2 aí separado agora do N2. Então a afirmativa 2 também está correta. Afirmativa 3. A amônia formada na etapa C pode ser removida da mistura gasosa por resfriamento. Nós também levamos em consideração a temperatura de ebulição, né? Na etapa C, o que nós temos aqui? A amônia separada aqui, formada no final do processo. Então, ela também é uma afirmação verdadeira, porque o H2 e o N2 produzem amônia, conforme a gente pode observar aqui, né? O N2 e H2 catalisado produz amônia. E também observando a temperatura de ebulição da amônia, que é de 240 graus, 240 Kelvin, o que significativamente é mais alto do que os pontos de ebulição do nitrogênio e do hidrogênio, né? Nitrogênio 77 e oxigênio, e hidrogênio 20, que nós só temos H2 e N2 no processo. Ao resfriarmos a mistura gasosa, quem que vai ficar na fase intermediária, né? A amônia, a temperatura intermediária, por exemplo, um exemplo, né? 200 Kelvin, a amônia se liquefará. Então, nós teremos a liquefação. O que é a liquefação? O retorno de vapor para líquido. Eu vou liquefazer, então o H2 e o N2 não reagem, permanecendo no estado gasoso, e nós podemos tirar a amônia no seu agora estado líquido. Então a afirmação 3 também está correta. A amônia, formada na etapa C, pode ser removida da mistura gasosa por resfriamento, tá? Devido ao seu ponto de ebulição. Nesse sentido, nós temos como alternativa correta a letra E. As afirmações 1, 2 e 3 estão corretas. Abner, espero que você tenha entendido, meu amigo. Você que está acompanhando o canal também, espero que tenha entendido essa questão. É uma questão de uso de conhecimento de química bem abrangente, né? Ela parte desde aqui de funções inorgânicas, passa para processo de separação de mistura, né? Usando a destilação fracionada, passa também sobre o conteúdo de ponto de ebulição, temperatura de ebulição, mudanças de fase e processo de separação de mistura. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço. Deus abençoe a todos vocês.